Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UERN TV Notícias. Eu sou Bênia Medeiros, aluna do curso de Comunicação Social da UERN. Hoje, por mais algumas edições, nós estaremos juntos. Quer saber quais são os destaques de hoje? Acompanhe aí. Microcefalia e síndrome de Guillain-Barré. Sequelas causadas pelo Zika vírus são tema de discussão entre pesquisadores da saúde. Mossoró recebe simpósio nacional do ensino médio e discute a diversidade e a tecnologia na educação. Maio Amarelo, mês de conscientização para reduzir o número de acidentes e uma série de reportagens sobre problemas e soluções quando o assunto é trânsito. E ainda, maio também é mês das mães. Você vai conhecer a história de meninas que acabaram de ser mães na adolescência e as mulheres que descobriram que o amor de mãe vai além dos laços sanguíneos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Toda semana nós mostramos aqui no UERN TV Notícias algo sobre as viroses transmitidas pelo Aedes aegypti. Apesar das campanhas de conscientização para a população, ainda existem muitas dúvidas sobre as doenças causadas pelo mosquito. A Zika, por exemplo, pode deixar graves sequelas. Apesar de transmitida pelo mesmo mosquito, Aedes aegypti, a Zika é bem menos agressiva que a dengue. Cerca de 80% dos pacientes nem apresentam sintomas, mas o que assusta é a possível relação da Zika com quadros clínicos mais graves, como a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré é uma síndrome neurológica que afeta os movimentos, às vezes dificuldade respiratória, os pacientes inclusive são para UTI, mas na gravidez é igual fora da gravidez. O que mudou muito foi o prejuízo para o feto, e agora para o recém-nascido e para a criança, porque são sequelas a longo prazo, né? Na verdade, o que a gente entende é que o bebê já nasce quase sem a infecção, mas ele nasce com as sequelas da infecção, da destruição do sistema nervoso central que ocorreu ao longo de toda a gravidez. Em boletim recente divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, foram notificados mais de 400 casos suspeitos de microcefalia. O aumento desses casos e a sua possível relação com o vírus da Zika foi um dos motivos que levou a universidade a pensar em um evento para debater o tema. A gente traz para cá profissionais, ginecologistas, obstetras, pediatras, profissionais que estão na área da atenção básica, as residências em saúde, de ginecologia obstetrícia, de medicina de família e comunidade, para que a gente discuta esse importante tema em busca de soluções, em busca de algumas respostas que tanto nossas pacientes vêm nos cobrando. Realizado no auditório da Faculdade de Ciências da Saúde, o evento reuniu estudantes e profissionais da área. A universidade, através das faculdades de enfermagem, da Faculdade de Ciências da Saúde, mais especificamente os cursos de enfermagem e o curso de medicina, elas se uniram, estão trazendo à sociedade, estão trazendo seus alunos, seus professores, seus técnicos administrativos e aqui apresentando um pouco de como devemos conduzir, de quais cuidados devemos ter e de toda essa orientação que a sociedade precisa através de nós, agentes formadores. Como o Zika vírus pode trazer várias consequências negativas na gestação, inclusive a longo prazo, as gestantes devem redobrar os cuidados. A grávida que durante o período gestacional, especialmente no primeiro trimestre da gestação, e seja afetada pela infecção do Zika vírus, ela pode ter o seu bebê acometido com uma infecção congênita e, consequentemente, a gente vai ter risco de ter microcefalia e outras alterações que não só na cabeça, mas tem o risco de pé torto congênito, um comprometimento pulmonar, renal, artrogripose. Então, é bem mais do que a questão da microcefalia. Todos podem contribuir na luta contra o vírus. Para quem ainda não sabe o que fazer, aí vão as dicas que podem fazer toda a diferença. Pelo menos uma vez por semana devemos olhar o ambiente à procura de focos. A maioria dos focos estão no nosso ambiente, dentro dos nossos domicílios ou na vizinhança. E a mulher grávida andar com roupas escuras, com áreas do corpo cobertas e usar o repelente preconizado por seu médico de acordo com o fabricante, né? Tem repelente que tem que ser reaplicado a cada 2, 3 horas, tem repelente que precisa ser reaplicado a cada 4, 6 horas, a de seguir o cuidado do fabricante. Agora vamos falar de educação. De 4 a 6 de maio foi realizado o 4º Simpósio Nacional do Ensino Médio, o Senacem. Entre as discussões, a diversidade e a tecnologia nas salas de aula. Educadores de várias partes do país participaram da 4ª edição do Seminário Nacional do Ensino Médio, o Senacem. O encontro discutiu inovações que vão ajudar a elaborar políticas públicas e novas bases curriculares para escolas do ensino médio brasileiro.
Durante os 3 dias do evento, o Senacem reúne professores, pesquisadores e estudantes para debater o ensino médio em minicursos envolvendo temáticas como tecnologia na escola pública e formação para a cibercultura. É uma discussão sobre a formação docente no contexto da cibercultura, né, das tecnologias digitais em rede, para que a gente possa pensar, discutir dispositivos que favoreçam essa formação, né, e pensar também a formação na perspectiva da cidadania. A gente trabalha muito inspirado na máxima freiriana de que ensinar é ser epistemologicamente curioso e não dá para fazer isso sem pesquisa. Então a gente vem desenvolvendo esse método de pesquisa sintonizado com os fenômenos da cultura digital. Para pesquisadores na área da educação, refletir sobre o atual modelo de ensino pode ajudar a repensar as práticas da sala de aula. É muito importante, visto que as tecnologias hoje são frequentes, né, em nossas vidas e principalmente na área educacional. O seminário contou com a parceria de várias instituições de ensino que formam professores para o mercado. No evento, também foi lançado o primeiro Encontro Nacional de Ensino e Interdisciplinaridade na Escola Pública, o ENACEI. A gente não pode esquecer que o ensino médio é basilar para o sucesso de uma universidade. É através dele que a universidade consegue realmente ter seus bons resultados. E da forma que o Senacem se constitui, agregando a UFESA, IFRN, outras instituições, obviamente a UERN, permite um diálogo mais amplo e conseguir chegar, sim, nos desafios do ensino médio de uma forma mais tranquila, porém com soluções execuíveis. Para o conferencista Paulo Carrano, da Universidade Federal Fluminense, as discussões sobre o que deve ou não entrar no currículo do ensino médio brasileiro são secundárias. Há pontos mais importantes que precisam ser repensados. Grande parte do debate sobre o currículo é uma disputa por poder, né? Eu tenho um interesse disciplinar e eu quero fazer essa disciplina funcionar na escola. Então isso é um mau caminho para a escola. Então a grande questão é como o conhecimento pode se relacionar de maneira plural, de maneira criativa, dando respostas àquilo que o mundo de hoje pede. Isso pode ser feito com o número de disciplinas que a gente tem hoje, com menos disciplinas e até mais. Essa questão não é em relação do número, é em relação ao princípio de diálogo que a gente quer saber fazer com o conhecimento. E o mês começou mesmo cheio de eventos. Inclusive, ele é conhecido como Maio Amarelo. É que nessa época, por todo o Brasil, se inicia uma campanha de conscientização no trânsito. Prédios públicos serão iluminados na cor amarela, pessoas em geral usarão laços na mesma cor e todos fazem o mesmo apelo: mais atenção pela vida. Nesse trabalho de conscientização, tem umas pessoinhas assim, bem novinhas ajudando. Eu estou aprendendo sobre o trânsito. Antes era de primeiros socorros. E o que é mesmo que você vai ensinar? É muito importante respeitar a lei. Ah, é verdade, viu, Vinícius? E tem mais coisa que o motorista deve fazer, não é, Guilherme? Ele não deve dirigir bêbado, ele deve prestar atenção no trânsito, não deve sair com sono e também ele não pode ficar olhando o telefone quando está no carro. Ainda bem que os futuros motoristas estão preparados. Mas sabe, meninos, a maior dificuldade é ensinar quem já cresceu a dirigir com mais responsabilidade. O movimento do Maio Amarelo esse ano quer conscientizar o maior número de pessoas possível a não cometer 2 infrações em especial: o não uso do cinto de segurança e também o excesso de velocidade. O excesso de velocidade é por ser uma das infrações que causa mais mortes na estrada do Brasil. Isso, claro, combinando com embriaguez ao volante e ultrapassagem local proibido. E o cinto de segurança é sabido por todos que não causa acidente, mas também é do conhecimento que, uma vez utilizando, ele vai diminuir a sequela no caso de acidente e com certeza salvar vidas. Em Mossoró, as ações de conscientização começaram no dia 3 com o lançamento da edição 2016 do movimento. O Maio Amarelo, ele inicialmente, para esclarecer, não é uma campanha, é um movimento que surgiu entre uma reunião de várias nações do mundo, as nações se reuniram e entre si quiseram realmente criar uma iniciativa para justamente pensar mais sobre o trânsito e fazer alguma ação, alguma atividade, tomar alguma iniciativa para se pensar na redução dos acidentes de trânsito. Imprudências no trânsito custam a saúde e até a vida de milhares de pessoas todos os anos. Em 2015, no ano todo, a gente teve 4.600 mais ou menos de acidentes de trânsito.
2000 e pouco foi só acidente de moto, certo? Esse ano, nesse quarto mês, a gente já está com 2.600 e poucos acidentes de trânsito, na metade do que foi o ano passado. Durante todo o mês, escolas, empresas, autoridades do trânsito e da saúde estarão mobilizadas em conscientizar motoristas a mudar certas atitudes no trânsito. A gente está promovendo agora, dia 22 de maio, um passeio ciclístico que vai contemplar essa questão do Maio Amarelo. A gente vai estar promovendo ações durante o passeio, ações educativas em prol de evitar os acidentes de trânsito e diminuir os impactos dele. Todos nós somos responsáveis por tornar o trânsito mais seguro. E no próximo bloco você confere a primeira reportagem da nossa série Parada Obrigatória. O trabalho de fiscalização no trânsito, os perigos e os custos de andar sobre duas rodas, as vidas perdidas para a imprudência e as soluções para fazer um trânsito diferente. É já, não saia daí! Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Tem mais educação, saúde e informação nas telas do Rio Grande do Norte. A TV UERN agora transmite o sinal do canal Futura em Mossoró. É no canal 21 da TCM. As nossas boas-vindas para essa parceria. Estamos de volta com o segundo bloco do UERN TV Notícias. Você já reparou como a universidade tem incentivado projetos que envolvam cultura, arte, música e teatro? Pois é, bacana, né? E isso serve até para incentivar os estudantes a promover atividades do tipo. Que o digam os estudantes de comunicação social, que promoveram o primeiro encontro de comunicadores para reunir a galera que gosta de atividades culturais. O encontro aberto ao público contou com exposições fotográficas e ilustrações dos alunos do curso. É muito importante, no caso, para favorecer o nosso curso e, no caso, expor nossas artes, expor para o pessoal o que é que a gente trabalha aqui, para o pessoal de comunicação, o que é que a gente faz e como o nosso curso é visto na UERN. É uma forma de incluir os nossos alunos no projeto, num trabalho que é bem bacana e que está muito bonito. Também teve o relançamento do livro A Meia Luz, da aluna Denise Medeiros, que reúne uma série de poesias autorais. É um livro de poemas. Tem 25 poemas e eu acho que eu posso resumir isso assim como uma fase da minha vida que passou, mas que foi essencial, o livro foi essencial para que eu pudesse encerrar aquele ciclo. Promovido pelo Centro Acadêmico Jorge Dorian, o encontro dos alunos de comunicação social foi o primeiro de muitos que ainda devem ser realizados, sempre com a proposta de reunir e socializar quem gosta de cultura. O intuito dele foi reunir os alunos numa comunidade acadêmica, porque a gente sente que os alunos às vezes dispersam dentro da universidade para que eles se unam, se agrupem dentro da universidade e tomem os espaços da universidade como o seu, se apropriem desse lugar, que é nesse lugar onde eles aprendem academicamente, expressam suas artes, aprendem culturalmente e assim evolui tanto o curso de comunicação como cria um calendário de eventos dentro do departamento. Agora nós vamos exibir a primeira reportagem de uma série de 4 matérias sobre o trânsito. A primeira foi feita pela nossa colega Cauane Souza. Vamos falar sobre a perda de pessoas queridas em acidentes de trânsito e como a dor de perder 2 filhos transformou por completo a vida de um pai. Essa história você confere agora na nossa série Parada Obrigatória. Kátia Luiz era universitária do curso de radialismo da UERN
Fez parte de várias produções da UERN TV e estava prestes a realizar um sonho, participar do projeto Geração Futura. Mas um acidente de trânsito interrompeu todos esses sonhos da jovem de apenas 21 anos. Quando a gente recebeu a notícia, a primeira explicação foi que ela tinha pegado uma carona, tinha saído aqui da UERN, tinha pegado uma carona e no meio do trajeto para Areia Branca, que era o destino que ela morava lá, aí uma pá caiu do caminhão, uma coisa assim, sabe, inexplicável. Uma pá caiu de um caminhão e o carro foi desviar, ela estava sem cinto, foi jogada para fora. Mas uma coisa assim, sabe, totalmente coisa de filme. A gente pensava que era uma brincadeira de mau gosto. A gente fez uma viagem ao Rio de Janeiro, né, para um congresso de comunicação. E para todo mundo foi uma espécie de despedida, né? Que ela estava lá no centro, tocando e cantando como ela sempre gostava de fazer. E a gente, todo mundo em volta. Mas os amigos e a família de Kátia não foram os únicos a perder pessoas amadas em acidentes de trânsito. Os 2 filhos de seu Henrique também foram vítimas na estrada. Cleiniane das Neves tinha 16 anos e sonhava em ser psicóloga. O irmão dela, Gleidson das Neves, tinha 20 anos e queria ser mecânico de automação. No dia do acidente, a carreta que bateu na moto dos filhos de seu Henrique seguia pela BR-304 no sentido Natal-Fortaleza. Fez uma manobra proibida e matou na hora os 2 jovens. Desde então, o pai de Cleiniane e Gleidson faz campanhas por um trânsito mais seguro. Eu não fui para o velório no dia seguinte do acontecimento. Não tive condições. Mas Deus estava me dando de presente essa planta chamada Mensageiros da Paz no Trânsito. Uma vez uma repórter me perguntou, disse: como é que você sabe que o trabalho que você está fazendo está surtindo efeito? Eu digo: eu não tenho um termômetro, eu não tenho como medir, tá certo? Mas eu tenho a minha consciência de que eu fui para a rua e fiz alguma coisa. Pedi para alguém não fazer uma besteira no trânsito, ou eu tapei um buraco que estava aberto para que a pessoa não caísse e tirei uma pedra para que o carro não passasse, jogasse essa pedra em outra pessoa. Há 7 anos ele ganha o sustento da casa fazendo vassouras de garrafas PET. Na entrada da residência, uma tenda com as cores do trânsito. E o tempo é dividido entre o trabalho e as campanhas. Ele fabrica bandeirinhas e panfletos. Em vários lugares das BRs encontramos sua marca. Para melhorar, precisava que a gente fizesse uma mudança nas leis do país. Você conhece algum motorista que esteja preso porque ele atropelou e matou alguém? Já viu falar, não? Eu não estou dizendo que o cara ficasse preso porque as cadeias já estão muito inchadas, mas que ele perdesse verdadeiramente o direito de dirigir, porque já foi provado que ele não tem capacidade de dirigir, ele matou alguém. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 98% dos acidentes com morte têm ações inadequadas de motoristas e pedestres. 6% têm interferência de má condições nas vias, iluminação e sinalização. Apenas 2% dos acidentes fatais têm contribuições de defeitos mecânicos nos veículos. O número de vítimas fatais no trânsito brasileiro é alarmante. Em 2014, foram 52.226 mortes. Em 2015, houve redução, 42.501 mortes. No Rio Grande do Norte, os dados da Polícia Rodoviária Federal apontam aumento. Em 2014, foram 150 mortes e em 2015, 185. Em Mossoró, no ano de 2014, foram 56 mortes e em 2015, 70. Infelizmente, as mortes no trânsito estão ligadas à imprudência desses referidos condutores. Ou seja, o trabalho nosso tem que ser focado para que esses condutores eles possam e devam obedecer à sinalização. Podemos citar até 3 infrações principais que causam acidentes com mortes nas BR do Brasil: excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibida e embriaguez ao volante. Então, por sinal, esses 3 itens são os itens que a Polícia Rodoviária Federal ela enfatiza, principalmente em feriados prolongados, onde tem um aumento demasiado de veículos nas estradas. Para evitar que outras famílias passem por essa mesma dor, é necessário que os condutores tenham consciência, respeitem as leis e promovam a paz no trânsito. E quando a pessoa mata uma pessoa no trânsito, ele acaba com uma família, ele destruiu a minha família.
pelas vidas que nós já perdemos no trânsito, vamos dirigir com mais consciência, né, gente? E para finalizar essa edição do ERN-TV Notícias, nós não poderíamos deixar de falar sobre o Dia das Mães. Pois é, que aconteceu no último domingo e foi bastante especial tanto para elas quanto para nós, os filhos. A gente acompanha agora na reportagem que esse amor inexplicável de mãe nasce no coração e não no útero de muitas mulheres. Pequenininhos e tão frágeis, cuidar de um bebê é uma grande responsabilidade. A chegada de um filho muda por completo a vida dos pais. Mas e quando esse bebê vem na adolescência? No início foi meio complicado, né? Quando eu soube, mas depois me acostumei com a ideia. Kaline é mãe de Eduarda, que também acabou de ser mãe aos 14 anos de idade. A adolescente interrompeu os estudos e agora tem um filho para cuidar pelo resto da vida. O que você espera dessa nova fase? Já que você está num período de adolescente e você já pulou para ser mãe? Espero uma coisa boa, né? Não sei ainda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 16 milhões de adolescentes dão à luz todos os anos do mundo. Mas o emocional e o físico delas ainda não estão preparados para gerar uma criança. A gente está tendo um alto índice, né, de incidência, tanto de mães adolescentes, como também de nascimentos de parto prematuro, né? Porque além de ter a falta de informação da sexualidade, vem a questão de ela também não se informar, não realizar o seu pré-natal corretamente, do seu corpo não estar preparado ainda para receber aquela gestação, e aí tudo isso acaba aqui antecipando. Sem preparo físico para manter um bebê por 9 meses no útero e dar à luz em parto normal, muitas meninas têm bebês prematuros. É o caso de Madalena. Ela tem 14 anos e acabou de ter seu primeiro filho, que nasceu com apenas 5 meses e foi direto para a UTI. Como é cuidar de um bebezinho de 1,5 kg? Como é manusear um bebezinho assim? Tem que ter muito cuidado, muita atenção. Mas a menina me ensinou, sabe, lá na Nel, como é que ajudar. Aí lá eu já sei tudo, trocar a fralda dele, dar leite na sonda. O Ignária tem hoje 24 anos, mas também foi mãe na adolescência. Para mim foi um choque, eu não esperava, né? Na verdade, foi uma surpresa muito grande para mim. 17 anos, naquele momento eu percebi que eu ia perder minha adolescência. Que da adolescência ia pular para a maturidade muito cedo e eu sabia que eu não ia ter essa responsabilidade. Já não bastasse perder parte da juventude, a gravidez e o pós-parto vieram acompanhados de alguns probleminhas. Assim que eu cheguei em casa, eu queria toda a atenção voltada para mim. E, na verdade, eu percebi que a atenção era para o bebê. Foi quando eu caí a real. Tipo, pronto, agora eu vou deixar de ser criança, adolescente, tenho que ser mulher. Foi um momento que eu não aceitava aquela realidade, não queria para mim aquela realidade. Aí foi quando desenvolveu a minha depressão pós-parto. Gemima também é mãe. Como toda menina sempre sonha, pelo menos a grande parte das meninas sonham em um dia ser mãe. E sempre foi meu sonho de adolescente e fui crescendo com esse sonho. Depois que eu casei, nós decidimos que era o momento de engravidar. E tive uma gravidez tranquila, uma gravidez dentro de todos os conformes, muito bem acompanhada. Mas depois que o meu filho nasceu, ele nasceu com uma série de probleminhas e infelizmente eu vim a perdê-lo antes de 2 meses de vida. Mas assim, o meu sonho não morreu junto com o meu bebê. Então, depois disso eu engravidei novamente e quando eu estava já no 7º mês de gravidez, aí o meu filho nasceu morto. E depois de 10 anos, eu resolvi que o meu sonho de ser mãe não estava enterrado. Aí foi quando eu resolvi que eu poderia ser mãe de uma outra maneira. Ela e o marido resolveram adotar. Francisco, hoje com 7 anos de idade, saiu da maternidade e foi direto para o novo lar. Ele sabe, desde muito bebezinho, desde que ele começou a entender, que ele foi entendendo que ele não tinha nascido da minha barriga e tinha nascido do meu coração. Quando ele vai contar para alguém que ele não é meu filho biológico, ele diz assim, olha, a minha mãe teve um probleminha na barriga dela, teve uns bebezinhos que morreram, aí Papai do Céu me mandou de presente para ela. E realmente Francisco para mim é um presente dos céus, não tenho nenhuma dúvida disso. Tem mulheres que sonham em ser mãe, e outras o destino decide isso por elas. Tem aquelas que geram um filho no útero e outras no coração. É o caso de Luísa. Ela é mãe de Frank.
de 25 anos de idade. Eu trabalhei muito tempo no lar da criança e a mãe biológica chegou lá pedindo para alguém olhar ela enquanto eu buscar uma sacola até hoje. Ele chegou, ele tinha 3 anos e meio e eu fui adotar ele quando ele tinha 7 anos e meio. Porque assim, lá tem as mães internas que cuidavam das outras crianças, mas ficava difícil para elas cuidarem das outras crianças e de Frank, que Frank requer um cuidado, um cuidado maior, uma atenção especial, né? Por isso que sempre o nome é assim, isso é especial, porque até é mais cuidado, tudo requer mais um cuidado. E muitas vezes eu ia visitar ele no maternal, às vezes ele não queria um lanche, um mel, um lambedor, uma coisa assim, e quando eu dava ele sempre queria. Né? Aí isso foi assim cativando. Luísa dedica a vida a cuidar de um filho especial. Especial mesmo, porque o amor entre mãe e filho é inexplicável. Se eu vou para o centro, se chego tarde, ele pergunta se eu almocei, se eu estou com fome, sabe? Fica pedindo para minha mãe ligar para mim. Eu não sei definir, mas assim, a gente sente assim, uma ligação assim, muito forte. As mães amam mesmo incondicionalmente e não esperam nunca ver esse pedacinho delas partir. Luzia teve o filho assassinado em 2012. Eu senti na hora que ele foi assassinado, que foi 10 horas da noite, eu senti exatamente o que aconteceu, porque eu não sei dizer o que foi que eu senti assim agora, mas eu sei que eu fiquei com um pressentimento muito ruim naquela hora. O que aconteceu assim nas nossas vidas foi realmente uma tragédia que eu nunca perguntei a Deus por que isso aconteceu. A morte de um filho é um trauma difícil de ser encarado. Luzia passou por momentos difíceis, mas encontrou na família e nos amigos o apoio que precisava. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Para mim ele não está morto. Por incrível que pareça, eu sinto o cheiro dele. Eu vejo ele nos cantos. E não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Eu consigo imaginar minha vida sem os filhos que eu perdi, sem Gabriel, mas eu não consigo imaginar minha vida sem Francisco. Valeu a pena, hoje olha assim, valeu a pena. Porque hoje em dia ele é tudo pra mim. Parabéns a todas as mães que nos acompanham pelo canal 21 da TCM e pelo youtube.com/UERN TV. Uma ótima semana a todos e até a próxima!